Daí, minha galera, tudo bom? Hoje nós vamos trabalhar colocação pronominal. A ênclise, a próclise, a mesóclise, essa colocação com verbo, como é que vai funcionar, como é que ela vem, o que que atrai, o que que não atrai. Vamos lá então, vamos estudar essa situação aí da colocação pronominal. Bom, galerinha, hoje nós vamos trabalhar colocação pronominal. Antes de mais nada, a colocação pronominal eu trabalho com pronomes, tá? Junto ao verbo. Então eu tenho três situações que esse meu pronome pode estar junto ao verbo. Situação próclise, mesóclise e ênclise. Situação próclise, o pronome está antes do verbo. Mesóclise, o pronome está no meio do verbo. E a ênclise, o pronome está depois do verbo. A ênclise é a minha situação normal do meu verbo, ok? Desse pronome com o meu verbo. Porém, se eu tiver algo à frente do verbo que atrai esse pronome, eu vou ver dentro dessas outras duas situações, situação próclise e situação mesóclise, ok? Vamos lá então. Primeira situação que nós vamos ver é a situação normal do meu verbo, na posição ênclise. Quando é que ocorre a posição ênclise? Primeiro, quando o verbo no infinitivo com a preposição a. Os dois passaram a odiar-se. Então, esse a ali, antes do verbo no infinitivo, ele barra essa passagem do meu pronome para frente do verbo. Vírgula é uma pausa antes do verbo. Então, quando eu tiver vírgula antes do verbo, o meu pronome vai se manter na posição ênclise. Olha só, meu caro, deixe-me em paz. Ok? Outra situação. Gerúndio sem preposição. Eu tenho a vírgula, modificou a frase, vírgula, tornando-a ambígua. Então, o meu verbo está no gerúndio e eu não tenho o quê? Preposição antes do verbo, tá? Então, dessa forma, o meu pronome vai se manter no final do verbo. E o verbo no imperativo, traga-me a água. Esse verbo no imperativo, ele vai me solicitar o meu pronome na posição ênclise, ok? Iniciando a oração, eu não tenho nada à frente do verbo, então eu não tenho como puxar ele. Disseram-me a verdade. Muita gente usa na parte de oralidade, tá? Me disseram a verdade. Na parte oral até a gente entende, mas na parte escrita eu estou fugindo da regra padrão. A regra padrão é essa, a regra ortográfica. Então disseram-me a verdade. Na posição próclise, agora, e palavras que puxam para frente do verbo, nós vamos ver isso, tá? Primeira, expressões negativas. Não conhecia. Tá? O não, ele puxou o T para frente, tá, do verbo. Então, a frase seria, não conhecia T. Então, não conhecia T vem para frente, porque o não é atrativo, é uma expressão negativa. Advérbios. Ontem me convidaram. Também, ele puxa, ele atrai o pronome para frente do verbo. Pronomes relativos. Eis a praia onde me perdi. Tá? Então, o onde aqui, ele atraiu o pronome me para frente do verbo. Houve uma atração. Pronomes demonstrativos. Isto me pertence. Tá? Também atraiu da posição ênclise para a posição próclise. Pessoal, aqui eu estou passando para vocês as situações que ele sai da posição próclise para a posição ênclise. Isso é importantíssimo. Não só da posição ênclise, mas da posição mesóclise também. Ele puxa para frente. Tá? Isso aí é importantíssimo na escrita, tá? Em redações, textos dissertativos argumentativos, saber essa colocação pronominal. Pronomes interrogativos. Quem me telefonou? Ou quem? Puxou também o pronome me. Pronomes indefinidos. Todos o aplaudiram. Então, ele saiu da posição ênclise para a posição próclise. Gerúndio precedido da preposição em. Em se lembrando, venha. Então, aqui eu tenho a preposição, ela vai puxar a minha preposição do gerúndio lá para frente. E conjunções subordinativas. Quando se encontraram, riram. Então, essas conjunções também vão ser atrativas.
Orações exclamativas e optativas. Deus te guarde. São orações que a gente utiliza muito, tá? Então, tomar cuidado que elas também têm esse poder de puxar, tá? Da posição ênclise para a posição próclise. A mesóclise ela é utilizada em 3 situações. O verbo no futuro do pretérito, dar-lhe-iam o prêmio, então eu estou iniciando a frase, tá? E a mesma situação acontece com o verbo no futuro do presente, far-lhe-ei uma proposta. Então, esses 2 verbos, eles podem ser utilizados com o pronome no meio do verbo, tá? Está, vamos dizer assim, não é muito utilizado. Se utiliza muito hoje em dia a ênclise e a próclise, mas existe a mesóclise também. Mas muitas vezes eu tenho algo que atrai ele e ele vai sair dessa posição aqui, mesóclise, para uma posição próclise, ok? E aqui estão todas as regras da colocação pronominal, ok? Quando eu tenho a colocação pronominal, nas locuções verbais, eu tenho que tomar um cuidado um pouquinho redobrado. A colocação pronominal nas locuções verbais, ela difere caso o verbo principal esteja no particípio ou no gerúndio, em infinitivo, tá? Como nós vimos em verbos, existem locuções. A locução, o verbo que comanda essa locução é sempre o segundo verbo, tá? Ou, vamos dizer assim, o último verbo. Aqui eu estou falando segundo quando eu tenho 2 verbos, mas se eu tiver 3 verbos, é o último, tá? Então aqui, ó, o verbo, ele vai ser o meu verbo principal, tá? O verbo principal no gerúndio ou no infinitivo, tá? Gerúndio, terminação NDO, infinitivo, terminações ar, er ou ir, tá? Caso não haja palavra atrativa que exija a próclise, tá? O pronome oblíquo poderá ficar após o verbo principal ou após o verbo auxiliar. Então, olha, ó, quero ver-te hoje ou quero te ver hoje. O verbo principal seria ver. Ou ele fica atrás do verbo principal ou logo após o verbo auxiliar. Caso haja alguma palavra atrativa, né, que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ficar antes da locução verbal ou depois da locução verbal. Tipo, se eu tenho não, existe só 2 opções. Não te quero ver hoje ou não quero ver-te hoje. Eu não posso utilizar ele aqui no meio, ok? Verbo principal no particípio, terminação ado ou ido no regular e outros tipos de terminações no irregular. Caso não haja palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar, nunca depois do verbo principal no particípio. Tinham-me dito que você não era de confiança. Olha só, particípio, o pronome sempre após o verbo auxiliar. Eu tinha lhe falado sobre esse assunto. Mesma coisa. Já caso haja alguma palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar antes da locução verbal. Já me tinham dito que você não era de confiança, eu não lhe tinha falado sobre esse assunto. Ok? Aqui nós vimos a nossa colocação pronominal. Terminamos aqui, pessoal, colocação pronominal. Uma aula tranquila, tem que prestar atenção, esqueminha ali bem montado, só prestar atenção ali na sua colocação, o que puxa, o que não puxa, como é que eu uso, ok? O Gordo aqui tá para ajudar vocês, tá? Vamos trabalhar agora com pontuação. Vamos lá então. Na próxima aula aí, dê um like, se inscreva no canal aí, um beijão do Gordo para vocês.